Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Gente, hoje a gente vai falar sobre medicina reprodutiva para lidar com um problema que é cada vez mais comum, a infertilidade. Vamos entender quais são as alternativas para lidar com problemas de reprodução humana. Para isso, temos aqui dois grandes especialistas, doutora Laisa Merizio, seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Alice. E doutor José Augusto Ribeiro, seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Doutora, vamos começar esclarecendo um pouquinho essa questão dos termos, né? O que é a medicina reprodutiva? Bom, bem amplo, né? Medicina reprodutiva é uma área da medicina, inclusive bem recente, né? Que oferece recursos para casais que têm dificuldade de engravidar. O bebê mais velho, né, no mundo, oriundo de medicina reprodutiva, tem 44 anos, então é uma medicina muito nova, né, em que nós temos atualizações contínuas das técnicas, das estratégias, né, do laboratório. Então, é uma medicina que está em constante inovação, né, aprimoramento. Então, conta um pouquinho dessa história das técnicas, né? Este bebê aí, que agora já é um homem, é homem? É uma mulher. Uma mulher de 44 anos. E já teve filho. Já teve filho? Já teve. Mas filho. naturalmente? Naturalmente. Olha que bacana. E mora em qual país? Inglaterra. Inglaterra. Eu imagino que a técnica utilizada nessa época não seja a mesma até hoje. Essas técnicas vão evoluindo e são substituídas. As mesmas técnicas, dependendo do caso, ainda continuam sendo utilizadas. Que técnicas são essas? Então, nós temos basicamente três tipos de tratamentos em reprodução assistida, que se dividem em baixa complexidade e alta complexidade. Os de baixa complexidade, em que o óvulo e o espermatozoide são fecundados no corpo da mulher, são o coito programado e a inseminação intrauterina. E o de alta complexidade é aquele em que essa fertilização ocorre no laboratório, que a gente chama de fertilização in vitro. É um tratamento com muito mais recurso tecnológico e que veio para resolver questões mais complexas relacionadas à fertilidade. Lá na época do Louise Brown já foi fertilização in vitro, mas sem dúvida não eram os mesmos equipamentos de hoje, não era a mesma técnica que a gente usa hoje, porque isso vai melhorando, né, foi melhorando ao longo do tempo, de forma que as taxas de gravidez também têm melhorado progressivamente. Então, na época que ela foi concebida, a taxa de gravidez, taxa de sucesso gestacional era 5%. Hoje é em torno de 50%. E a gente tem vários estudos, né, várias pesquisas em andamento com o objetivo de melhorar cada vez mais essa taxa de sucesso. E aí, quando fala bebê de proveta, né, que era o termo que a gente ouvia, é disso que a gente está falando? É disso que a gente está falando. Proveta era um dos equipamentos, né, que a gente usava no laboratório, que hoje a gente não usa mais esse termo. Perfeito. Gente, para a gente começar aqui e trazer um pouquinho mais para você sentir na pele, vamos ouvir a história de uma família que encontrou esperança na medicina reprodutiva. Essa é minha esposa, Rafaela. A nossa história começou em 2003, com o início do nosso namoro. Em 2007, tive um problema na coluna e fui diagnosticado com mielite transversa. E foi aí que a nossa história mudou. A Rafa veio morar comigo para me ajudar. Foram momentos difíceis, mas com muita fé em Deus e esperança e ajuda das nossas famílias. Fomos realizando nossos sonhos, dando um passo de cada vez. Em 2017, nos casamos. E o sonho de ter nossos filhos sempre estava presente em nossos corações. Mas sabíamos que, devido ao meu problema e por ter
2 irmãos especiais, tínhamos a preocupação dos filhos ter alguma interferência genética. E foi aí que Deus nos guiou, até a doutora Laisa e toda a sua equipe, que nos atenderam com todo carinho e dedicação. Em fevereiro de 2020, tivemos a primeira consulta com a doutora Laisa e ela se mostrou muito preocupada em nos ajudar da melhor forma. Ela passou vários exames, inclusive de genética, e enquanto aguardávamos os resultados, veio a pandemia. Aí tivemos que aguardar mais um pouco. E em fevereiro de 2022, retornamos ao consultório da doutora Laisa para dar continuidade ao nosso tratamento. Foi quando ela nos orientou a fazer a FIV. E a partir daí deu-se início aos medicamentos para fazer a coleta de óvulos, e foram fertilizados, obtivemos 3 blastocistos, e em dezembro fizemos a primeira transferência do embrião, o qual não foi possível se desenvolver. E ao investigar com exames de ressonância, esteroscopia, descobrimos uma inflamação endométrica, uma endometrite, endometriose, né? E o qual foi tratado com medicamento, e em março deste ano fizemos a segunda transferência. Foi quando Deus nos abençoou com o nosso tão sonhado positivo. Parabéns ao casal, que seja uma gestação realmente de muita saúde, abençoada. Mas, doutora Laisa, explica pra gente, traduz aí, né? Porque a gente vê que as famílias que passam pelo processo vão se apropriando dos termos técnicos todos, mas para quem é leigo e está em casa e quer entender um pouquinho sobre o que esse casal passou, vamos falar um pouquinho de forma resumida aí. Então, esse casal teve, na verdade, uma infertilidade adquirida, né? Eles eram saudáveis, ele teve uma infecção na medula, né? Mielite transversa, que o deixou sem movimento da cintura para baixo. E aí, consequentemente, ele também não tinha mais possibilidade de ter relação, né? Disfunção erétil, anejaculação, que é a ausência da ejaculação. Então, por si mesmo, né, só pelo casal, naturalmente, eles não conseguiriam ter um bebê, biologicamente, né, deles. Foi então que eles procuraram, né, a nossa equipe, e aí nós propusemos a eles o tratamento da fertilização in vitro, mas que nesse caso a gente não poderia obter o sêmen através da ejaculação. E aí existem as técnicas associadas, depois Zé Augusto pode falar quais são, né, essas técnicas para a gente obter os espermatozoides nesses casos. Dele, né? Inicialmente a gente sempre tenta fazer o tratamento com material do casal, para que eles tenham um filho biologicamente deles, e era o desejo deles. Né? Em último caso, quando a gente não consegue, utilizando todas as técnicas que existem, é que a gente pensa no sêmen de doador. E aí, eles tinham essa história também familiar de alteração genética, né? Ele tem 2 irmãos que têm alguma doença genética não diagnosticada, e hoje também a medicina reprodutiva avançou muito na área da genética e nos permite fazer painéis, né, exames de painéis genéticos para triar possíveis doenças genéticas, possíveis alterações genéticas que eles possam transmitir para a prole, né, para os filhos. E pode fazer essa seleção? Está dentro da lei? Sim, nós podemos examinar o casal, fazer o exame do casal, e a gente pode fazer o exame do próprio embrião, que é chamado PGTA, que é a triagem genética pré-implantacional. Então, nós fazemos a fertilização in vitro, né, em que a gente fertiliza o óvulo espermatozoide lá no laboratório, o embriãozinho se desenvolve. Quando ele chega na fase de blastocisto, ao invés de a gente já realizar a transferência embrionária, a gente faz uma biópsia nesse embrião
e faz o cariótipo, que é a análise genética, para ver se tem alguma doença cromossômica. Se houver, de acordo com a resolução, esse embrião ele pode ser descartado. Se não houver, a gente faz a transferência com segurança. E tem gente que utiliza isso para escolher sexo também? Pode? Não, isso não pode. No Brasil, a sexagem fetal é proibida, exceto em casos de doenças ligadas ao sexo. E sabe-se que se for daquele sexo, a chance ou a certeza de carregar aquela doença será certeira. Exatamente. Perfeito. Doutor, e aí a gente traz para a roda uma especialidade de medicina reprodutiva voltada para o homem. O senhor é andrologista. O que o andrologista faz? Porque ginecologista a gente conhece, vai de 6 em 6 meses. O homem também vai ao andrologista ou deveria ir? Deveria. A andrologia é uma subespecialidade da urologia e que trata especificamente da parte masculina, da parte sexual e reprodutiva. Então, a gente trata a disfunção erétil, a ejaculação precoce, a reposição hormonal, desde que necessária, né, com queda, a deficiência androgênica do envelhecimento. Então, tem indicações para isso. E trata da infertilidade masculina, todas as causas dessa infertilidade. Né? Esse foi um paciente que a gente atendeu na clínica, que como ele não tinha ejaculação devido a essa lesão medular, né, pela mielite transversa, mas a ausência de ejaculação pode ser por vários outros motivos, né, até muito mais frequente por acidentes, né, por trauma, acidente de carro, acidente automobilístico, queda de altura, né, entre outras, diabéticos de longa data, pode não ter ejaculação, pacientes com esclerose múltipla, então tem vários motivos. Não ter ejaculação não quer dizer não ter ereção. Não quer dizer ter ereção, não. São coisas distintas. Ele conseguia ter ereção, esse paciente, ele tinha, às vezes com medicamentos, mas ele conseguia ter relação, tudo direitinho, mas ele não tem a ejaculação. E aí a gente precisava ter o espermatozoide para gerar o neném na fertilização in vitro. Então, nesse caso, a gente tem algumas técnicas para isso, né? Aqui é um caso específico, foi feito a gente chama de vibroestimulação, né? Uma estimulação vibratória do pênis. É como se fosse um vibrador mesmo, você coloca a cópula perto da glande e aquele estímulo leva à ejaculação para alguns pacientes. Alguns a gente não consegue, depende do nível de lesão. Acima de T10 são melhores. T10 é a coluna torácica 10, a vértebra. Entendeu? Dali para cima, esses pacientes tem melhor resposta. Se a lesão for muito baixa, lombar, mais próximo da sacral, então eles não conseguem, às vezes, ter, porque não tem esse reflexo patente, né? Então, se não desse certo, em mais ou menos 50% consegue essa ejaculação. Se não der certo, a gente pode, nesses casos, puncionar esse testículo, né? Fazer a biópsia, que a gente fala, testicular ou do epidídimo. Então, assim, ele tem a produção, ele só não está sendo ejaculado, não está saindo. Mas a produção está lá e a gente consegue pegar, se não for por essa técnica mais simples, pegando direto no testículo. E engraçado que quando a gente fala de infertilidade, a gente acaba sempre pensando na mulher, né? Então, aquele casal começa a tentar engravidar, a gestação não acontece, por causa da infertilidade, ela não é fértil. A infertilidade masculina é tão comum quanto a feminina? Dos casais inférteis, né, que chegam na nossa clínica, e geralmente, no geral mesmo, 50% o homem tem alguma participação nesse problema, nessa causa da infertilidade. Então é muito frequente. O homem ele é mais inibido, ele não vai ao urologista regularmente. A gente até faz uma campanha de preservação dessa fertilidade, né? De modo que estimulando as pessoas mais jovens, os homens e as mulheres também, para preservar a parte de óvulos. E os homens para ver também, porque às vezes as doenças começam na adolescência e quando ele está lá com seus 30 anos querendo ter filho, ele não consegue mais. Então ele poderia ser diagnosticado aos 16, aos 18, aos 20 e evitar uma consequência muito maior do que seria a infertilidade, né? E aí a gente está em casa lá, quem tem filho nessa idade, 16, 18, 20, um homem de 30 que está nos atendendo, o que vocês recomendam? Quando ir a um andrologista pela primeira vez? O ideal é na adolescência mesmo, né? Porque ali você detecta também problemas de fimose, né? De ereção, aconselhamento até para iniciar atividade sexual, de se proteger, né? E detecta a varicocele, é uma doença que surge na adolescência. A varicocele é uma varize da veia testicular, que é a principal causa de infertilidade masculina. E isso você consegue detectar em idades mais precoces. E se ele não for, ele já chega lá com dano testicular, aos 30, 40 anos, com dano testicular severo, que às vezes fica difícil
ou aumenta muito o custo dele e a complexidade do tratamento, né? Então, quem tem mais de 16 anos e não foi até hoje está perdendo tempo. Quanto mais velho já está passando aí da idade de ter feito a sua primeira consulta, exatamente, até de maneira preventiva com o andrologista. Aqui, gente, não tem espaço para tabu e a gente quer te ouvir também. Vamos para uma pergunta de um ouvinte nosso. Infertilidade masculina tem cura? E aí, a nossa esperança, né? Sim, tem cura, né? Como eu falei, a gente... É lógico, assim, quando é estéril, né? Aí não tem cura, não tem jeito. É aquele paciente que você não consegue resolver o problema. Ele não tem espermatozoide, não terá. Mas infértil, ele tem espermatozoide, então a gente pode tentar melhorar essa qualidade espermática, esse número de espermatozoide, dando um diagnóstico do problema, como eu falei, a varicocele, ou uma infecção, ou uma ejaculação retrógrada, tem vários fatores e a gente pode corrigir, hormônio, né, alteração hormonal, a gente pode corrigir e pode curar, que seria ele ter o filho dele, né? É a cura da infertilidade, né? Através de uma relação sexual mesmo, né? E se não for possível, a gente tem as técnicas de laboratório, né? Mas tem cura sim. E, doutor, a gente sabe, né, doutora Laisa, na mulher a infertilidade ela começa a ser mais frequente a partir de que idade? Principalmente a partir dos 35. E para o homem, se repete essa idade também? A partir de que idade que é assim, não vamos esperar tanto, porque a gente quer trabalhar, se formar, ganhar dinheiro, posterga cada vez mais, né? E o homem acha que esse é um problema da mulher. Que a gente sempre ouviu, né? Casou com uma menina nova, ele já era mais velho, mas o homem está sempre pronto para poder ter filho. Vamos esclarecer esses mitos e verdades? É mais ou menos assim, ele continua produzindo espermatozoide, pode ter até 80 anos e está produzindo espermatozoide. O problema é que esse espermatozoide tem uma qualidade baixa, tem maior defeito genético, então também aumenta síndromes, né? Igual a mulher, não tão significativamente, até os 40, como a mulher, mas o homem, o ideal é que ele tenha um filho abaixo dos 40 anos, é o ideal. Porque você aumenta defeitos do neném também, doenças, né, assim, genéticas e cromossômicas. Então, assim, o ideal é que você tenha filhos abaixo dos 40 anos. Aumenta o índice de aborto, com homens mais velhos. Então, não é assim a hora que quiser. O aborto é na mulher, mas o filho foi gerado pelo um homem muito mais espermatozoide dele e isso está influenciando lá no aborto que ela passou. E às vezes as pessoas, por isso, relacionam direto à mulher, né? Exato. E é interessante também que antes, na medicina reprodutiva, o olhar era muito voltado para a mulher, sim, né? A mulher fazia todos os exames e o homem fazia só um espermograma. Hoje a gente já tem essa noção que José Augusto falou, né, de que o embrião ele vem 50% do óvulo e 50% do espermatozoide, e a gente sabe que a incidência, né, da infertilidade masculina é a mesma da feminina. Então, por que não também aprofundar a nossa investigação, né, o olhar para o homem? Então, hoje a gente já faz uma investigação muito mais completa, né, do perfil seminal. Acho que as pesquisas também trouxeram outros horizontes mesmo em relação, né, ao fator masculino. Então, hoje a gente tem assim, um envolvimento muito maior do homem no processo e que é o ideal, porque ter filhos é um projeto do casal, né? Então, a gente sempre tenta envolver, tenta trazer, né, o homem junto e tenta compartilhar o cuidado mesmo na equipe, né? Encaminhar para o andrologista para que ele seja avaliado, para que ele tenha também um papel ali naquele tratamento, né? Uma responsabilidade de aderir também a uma melhora no estilo de vida, né? Então, às vezes a gente tem aí os hábitos, né? O alcoolismo, tabagismo, que danificam a qualidade do sêmen, né? E também do óvulo, mas que os espermatozoides, por se renovarem a cada 3 meses, a gente tem um benefício muito maior quando o homem melhora o estilo de vida. Então, conscientizar, né, encorajar a essas mudanças é fundamental para que a gente tenha um resultado melhor no tratamento, né? Que dicas, doutor, que a gente pode dar para os nossos homens, além, é claro, da prevenção, da mudança de hábitos? Tem alguma vitamina, tem algo que ele possa tomar ou que ele possa comer, né? Fazer por si para melhorar a sua qualidade de fertilidade do seu sêmen? Sim, é lógico, o estilo de vida saudável, né? Com exercícios regulares, não excesso, nem sedentarismo, né? Não ter obesidade, isso tudo melhora.
hábitos saudáveis de alimentação, evitar produtos processados, industrializados, o cigarro, a bebida alcoólica em excesso, essas coisas todas vão prejudicar por aumentar radicais livres, o estresse oxidativo e lesão desse DNA do espermatozoide. Sobre as vitaminas, é uma coisa difícil a gente falar assim, mais assim em geral, né? Porque a gente sabe que você tem benefícios, mas eu acho que é melhor você mudar o hábito alimentar do que sair tomando um monte de vitaminas. Porque as pessoas vão comprar vitaminas aleatório, a vizinho falou, o outro falou, ou procure alguém, um andrologista, hoje tem nutricionistas específicos para isso, ou você não deve sair tomando, porque também o excesso é prejudicial, a gente chama de efeito paradoxal do antioxidante. Ele usa tanto antioxidante que o efeito benéfico não vai ter o efeito maléfico do uso deles. Então não é sair usando qualquer antioxidante em qualquer dosagem. É para procurar uma orientação correta. E assim, a gente sabe que o homem ainda tem dificuldade em procurar o médico para prevenção, não ainda tem, né? Você que está nos ouvindo, não, porque você já viu que tem que procurar, que prevenção é importante, mas acontece. Ele em casa, olhando o seu próprio sêmen, pela quantidade, pela característica, tem algo que a própria pessoa possa notar que esteja representando alguma coisa ligada à infertilidade no seu próprio sêmen? Olha, o sêmen com baixa quantidade de espermatozoide, ele é mais translúcido, vamos dizer, mais transparente, translúcido. Ele com mais espermatozoide, ele é mais opaco, mais leitoso. Então, isso é uma coisa que é difícil de você perceber, mas é um sinal. A quantidade também, lógico, volume, né? Mas também ele teria que medir, assim, 1,5 ml, 1,5 ml, acima de 1,5 ml é normal. Então, é muito difícil de você quantificar isso aí, né? O ideal é a gente procurar fazer o espermograma, né? Que é um exame simples, barato e que dá todo o caminho. A partir dele que a gente vai deduzindo as possibilidades de causa do problema, né? Sim, doutora Laisa falou de alguns exames para o homem, seria o espermograma e outros exames? O primeiro é o espermograma e dali, com as informações entre número, qualidade do sêmen e tudo, a gente vai abrindo as possibilidades. E a gente vai pedindo os exames de acordo com o que a gente pensar no diagnóstico. Então tem ultrassonografia dos testículos, exames genéticos, dosagem hormonal, cultura para ver se tem infecção. Então a fragmentação do DNA, essa lesão de DNA, então tudo vai vir inicialmente pela história e pelo espermograma. A gente está quase chegando ao final, mas eu ainda queria bater num ponto, que muita gente confunde infertilidade com impotência. E aí, qual que é a diferença para a gente deixar bem claro aí para quem está nos assistindo? Isso que dificulta muito do homem falar para os amigos até que tem uma infertilidade e tudo. Porque a mulher é mais fácil, ela fala, estou com um problema, estou fazendo um tratamento, ela não tem essa inibição. Ela não mistura infertilidade com sexualidade. O homem, ele tem uma infertilidade, ele acha que ele é menos homem, que ele vai ter disfunção erétil, ele começa a fantasiar isso. São coisas distintas. É lógico que uma disfunção erétil causa uma infertilidade porque não tem a relação, então ele não vai ter. Mas é muito, 1%, 2% dos casos de infertilidade, o fator é hormonal. O baixa de testosterona, por exemplo, é muito raro. Então não tem essa correlação direta, tá certo? E isso atrapalha a divulgação do homem falar, do homem procurar a gente. Da quebra de tabus. Ele se sente impotente, no caso, que não tem correlação. Perfeito. Estamos chegando ao final do Check-up Saúde de hoje. Eu quero agradecer muito a presença dos nossos especialistas. Obrigada, doutor José Augusto. Obrigado. Obrigada, doutora Laisa Merizio. Obrigada, Alice. Foi ótimo estar aqui. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Nos encontramos na semana que vem.